Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao teu podcast Pontos nos Nis. Este episódio é sobre a literatura do acordeão, em específico, portanto, se és acordeonista isto interessa-te, se não és, isto interessa-te também porque acabas por conhecer o repertório que existe para solo, para música de câmara e conjuntos instrumentais com acordeão, com um professor conceituadíssimo, o professor Paulo Ferreira, que esteve à conversa connosco e nos deixa aqui as principais obras e compositores para este instrumento. É mega especial, não vais querer perder. Até já! Vamos como? Afinal, acordeão não é só música contemporânea? É uma pergunta que vamos tentar responder depois no final desta conversa, a última pergunta. Portanto, a nossa primeira pergunta tem a ver com a afirmação do acordeão no mundo da música erudita, que não foi... pronto, ele teve que servir vindo a afirmar no mundo da música erudita. Uhum. E o facto de o acordeão poder ser voz nas várias épocas e estilos musicais pode ter contribuído para esse avanço, ou seja, para cada vez estar mais imergido na música erudita, na música clássica? E então, se sim ou se não, bom, que épocas e estilos são esses e onde é que o acordeão facilmente se enquadra? Na verdade, são muitas perguntas numa só. Olá, grande prazer estar aqui com vocês, duas caras muito lindas. Prazer é nosso. Obrigada. Ainda por cima, fazendo parte deste cenário do acordeão, mais bonito ainda tudo fica. Exatamente. Ok. Pronto, são várias perguntas, não é? Num todo. O acordeão, como qualquer outro instrumento, a meu ver, tem as suas raízes sempre na música tradicional, não é? Mesmo os instrumentos que de alguma forma têm uma projeção já muito assinalável de muitas centenas de anos, qualquer violino, piano, violoncelo, tem sempre as suas redes na música tradicional também. Uhum. E o acordeão, evidentemente, que não foge à regra. A questão é que o acordeão é um instrumento bastante recente e com alguma naturalidade ainda não houve o tempo suficiente para se desenvolver e afirmar em definitivo no seio da música clássica. Portanto, ainda tem que fazer esse caminho, continuar a fazer esse caminho. Na minha opinião, realmente o acordeão deve, acima de tudo, constituir uma identidade própria. Não devendo ser conhecido como um instrumento que pode interpretar obras desta ou daquela época, mas sim ter um cunho pessoal, digamos. E esse cunho pessoal acho que poderá ser mostrado através do vastíssimo repertório original que existe neste momento para o instrumento. Portanto, acho que qualquer intérprete, qualquer programação que seja feita em torno do acordeão deve assentar fundamentalmente numa questão no fundo, de afirmação inequívoca do instrumento. Uhum. Dado que existe tanto repertório, cada vez mais as pessoas que fizerem pesquisa, todos os dias descobre-se dezenas de obras novas e, portanto, o instrumento está em grande continuidade de alegria, de viver, digamos. Portanto, acho que é importante que o acordeão seja mostrado nesta linha do repertório que existe. É mais novo, é mais antigo, mas é muito importante afirmarmos que existe muito repertório para ser tocado no instrumento originalmente escrito. Isso é fundamental. Ok. Pois, exatamente. Aqui a sublinhar que é um instrumento solista, portanto, naturalmente terá
aliás, é um instrumento fundamentalmente solista, não é? Porque pode-se enquadrar em em diversos grupos. Sim, mas já lá vamos. E sobre estas épocas e estilos onde o acordeão se enquadra mais ou menos, o professor não quer dar a sua opinião sobre isso. Há quem acredite que, por exemplo, o período clássico não é muito favorável para o acordeão por causa portanto, quero dizer, as peças do período clássico que são muito viradas para o piano, por exemplo, não é? Porque é um instrumento que emergiu nessa altura. Não é tão. Há quem acredite que não é tão favorável para nós, acordeonistas, a sua execução. Portanto, tem alguma opinião sobre isto? Não, eu acho que o período clássico ainda é um período que perfeitamente se pode tocar obras. Mozart, Haydn enquadram-se perfeitamente no acordeão. Eu tenho no meu primeiro CD gravei uma sonata de Mozart e agora lembrei-me assim de repente e enquadra-se perfeitamente. Por exemplo, Haydn é perfeitamente tenho muitos alunos que tocam Haydn, que tem um estilo perfeitamente enquadrável no que se pode fazer no instrumento. Portanto, talvez o período mais difícil seja realmente o romântico. Isso sim, uma questão de utilização nas obras de piano de muito pedal, e aí é mais difícil de interpretar essas obras no acordeão de forma mais natural. Mas mesmo assim poderá-se fazer muitas coisas do período romântico também. Mas pronto, o barroco e o clássico são perfeitamente enquadráveis, e é importante também tocar-se essas obras desse tempo, evidentemente, acima de tudo, numa questão pedagógica, numa questão de conhecimento de repertório, numa questão de preenchimento, principalmente quando os alunos estão a fazer a sua formação. É importantíssimo, evidentemente, uma questão de preenchimento harmónico, de perceberem toda a construção da música tonal. Acho que é perfeitamente importante. É muito importante tocarem estes estilos, evidentemente. Ok. Pegando então agora, acho que dá perfeitamente para fazer a ponte. Então, qual é que é a importância que o professor considera que as transcrições têm no repertório do acordeão? Acha que é mais uma coisa mesmo meramente pedagógica? Ou imaginando, tipo, num concerto, acha que não tem assim, não seria, a sua primeira escolha não seria fazer um concerto com transcrições, mas essencialmente com peças originais? Pronto, seguindo aquilo que eu estava a dizer anteriormente, na outra pergunta, eu acho que um concerto deve ser de acordeão, deve ter sempre uma componente de obras originais. Evidentemente que é sempre importante tocarmos obras que não são escritas para acordeão também, e fazer construir um programa homogéneo e de acordo para ser o mais versátil possível. Perfeitamente de acordo, e é assim que deve ser. E basicamente portanto, na formação dos acordeonistas tenho isso em conta. Por exemplo, enquanto professor, os alunos fazem tudo, tocam todos os estilos, e acho que é muito importante passarem por uma leitura musical bastante abrangente, acima de tudo. Em relação às obras que não são originais, aqui eu acho que é muito importante realmente obedecer-se a um critério muito cuidadoso destas obras. Portanto, eu sou apologista, digamos, de se tocar obras, quando se tocam obras que não são originais, de se tocar integralmente como foram escritas, para piano, cravo, órgão, não se fazer transcrições, tocar exatamente como lá está,
porque maioritariamente é possível. Há um caso ou outro que temos que fazer uma pequena adaptação momentânea, mas, portanto, aconselho, segundo a minha experiência, que toquem exatamente da partitura de piano, da partitura da órgão, e não se faça qualquer redução, estou a falar, portanto, peças escritas para estes instrumentos, talvez que são os que mais utilizamos, as obras que mais utilizamos, de piano, cravo e órgão, para tocar em acordeão. Evidentemente, eu costumo designar mais transcrições ou adaptações quando falamos de obras escritas para mais do que um instrumento ou de reduções de orquestra. Portanto, aí, obviamente, que tem que se fazer uma abertura, por exemplo. Uma adaptação, uma transcrição, aí sim, isso aí são transcrições, adaptações, porque não dá para tocar tudo no acordeão. Claro. Está escrito, não é? Aí são realmente transcrições. Tudo o que é, pronto, assim, falando de uma forma simples, Scarlatti e Handel, Haydn, é para tocar o que lá está. É para tocar, a única diferença é que é com o som do acordeão, mas as oitavas, tudo como está, tudo tocado em notação real como está, portanto, a única diferença que existe é realmente o timbre. E se calhar o Mozart e o Handel até iam gostar de ouvir. Se tivessem tido a oportunidade disso. E ainda voltando às transcrições, quando eu falo em transcrições, lá está a falar de adaptações, de obras de orquestra, de obras de um quarteto de cordas que se adaptou para acordeão. Existem magníficas transcrições e com excelente efeito no acordeão. Portanto, acho que aqui terá ser uma mais-valia para também mostrarmos estes estilos e estas grandiosas obras no acordeão. Aquilo que eu sempre defendo é que, por exemplo, a opinião, seja de quem for, não é? Nunca vamos ter uma opinião consensual em circunstância nenhuma, por muito que o intérprete seja de grandíssima qualidade, de nível artístico exemplar, nunca vai haver uma opinião unânime em relação a qualquer obra transcrita ou a qualquer obra que não é original para acordeão. Muitas vezes, e se calhar são mais as vezes que isso acontece do que de uma forma negativa, muitas vezes as pessoas gostam muito, outros músicos de outros instrumentos têm um grande entusiasmo quando ouvem e acham muito interessante, mas nunca vai ser 100%, porque há sempre pessoas que devido às obras estarem associadas a uma determinada sonoridade, a uma determinada forma de tocar, no acordeão nunca vai soar, por muito bem que se toque, por muito bem que se interprete, nunca vai soar àquela reminiscência que tem no seu ouvido dessas obras. E, portanto, vai ser sempre uma coisa que podemos ter 90% de gosto, 10%, mas há sempre ali uma pequena franja de pessoas que pronto, evidentemente que não vamos estar subjugados só por causa de que um pequeno número de pessoas que não gostam, mas não as toquemos. Mas pronto, isto é só para frisar que a probabilidade de que isso aconteça é sempre grande, enquanto que obras originais, as pessoas normalmente estão a ouvir a obra pela primeira vez e eventualmente será mais fácil de a acolherem com receptividade, porque não tem termo de comparação, não é? Não quer dizer agora isso, que vamos tocar de qualquer maneira e que as pessoas não, exatamente ao contrário. Mas isto é só para dizer um pouco que existe sempre poderá haver sempre esta probabilidade de as pessoas estarem a ouvir uma sonata de Scarlatti, por exemplo, e não aderirem pelo facto de o timbre não lhes diz nada, a forma como soa é totalmente diferente. Evidentemente que há pessoas que são muito os próprios músicos, os próprios mestres, compositores que são muito receptivos e que acham até eu tenho às vezes muitas pessoas com quem comunico que acham mais interessante, por exemplo, as sonatas de Scarlatti tocadas do acordeão do que no piano ou no cravo. Mas pronto,
evidentemente que não é sempre assim, não é? Claro. Eu, por acaso, ia dizer justamente isso, até que ponto é que nós tocarmos algumas transcrições não convida as pessoas, não os convida a pertencer ao mundo do acordeão, porque se as pessoas também não conhecem o nosso repertório e nós vamos apresentar, não digo exclusivamente, porque isso também seria um exagero, mas essencialmente só música para acordeão, que eu percebo porque é que o professor está a dizer isso e concordo. Ao mesmo tempo, quando nós tocamos uma música que as pessoas conhecem, há ali uma ligação, não é? Que elas criam entre o instrumento e a vivência delas. E isso também pode, Claro. também, quer dizer, tem o seu benefício para o público assim, mais geral, se calhar. Claro que sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Pois, é um risco que vale a pena correr, não é? Eu acho que Claro. sim. Exato, é um risco, exatamente. Estou a lembrar, por exemplo, aquilo que muitas vezes eu. Isto também é uma pergunta fixe, que é quando nos pedem para. Já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Olhem, mostra-me repertório de acordeão, assim, que no fundo identifique o instrumento. Assim do nada, portanto, claro que a ideia inicial é logo mostrar um bocadinho das obras originais para o instrumento, mas também mostrar a potencialidade do instrumento enquanto instrumento que vai repescar obras de outros períodos, e que muitos dos nossos instrumentos, por exemplo, a questão do saxofone, que também é um instrumento mais ou menos recente, não tem essa potencialidade, não é? E, por exemplo, eu acho que uma obra muito marcante, ou obras muito marcantes nesse aspecto, são as estações de Vivaldi no acordeão, que acho que pronto, tem um impacto muito grande para quem nunca ouviu acordeão no seu contexto mais erudito. Ouvir as estações de Vivaldi é muito impactante, porque realmente é uma massa sonora muito, muito intensa e com essa potencialidade de fazer uma transcrição, uma peça que não foi escrita para o instrumento, não é? E porque ainda por cima ali está uma pessoa a fazer o trabalho de 4. Pois. Eu acho que isso aí impressiona muito. Eu acho que as pessoas ficam sempre muito impressionadas quando veem que o acordeonista é tipo, é uma orquestrazinha, não é? Tipo, é um músico que faz o papel de orquestra. E eu acho que isso também impressiona sempre muitas pessoas em relação à potencialidade do instrumento, que muitas vezes é desconhecida. Não é? Porque muitas vezes até se vê o acordeão a tocar só com a mão direita, não é? Sim. E depois de repente tens ali uma pessoa que está a tocar uma peça longuíssima, imensos andamentos, que originalmente não é naquela formação, às vezes até se vê em camarata, não é? Em camarata de cordas e não sei o quê, epá, a pessoa fica impressionada. Claro que sim, okay. E o instrumento, esse exemplo também que estão a dar do Vivaldi, é um exemplo, no fundo, no geral, isto se calhar foge um bocadinho aqui da pergunta, mas como utilizar o instrumento, não é? Como utilizar o instrumento, o acordeão, se for utilizado na sua profundidade máxima, podemos tirar uma rentabilidade exatamente de uma orquestra. Exatamente não, mas de uma massa sonora bastante profunda. E é isso que por vezes pode faltar ao instrumentista, que é utilizar o instrumento como um instrumento grandioso e não como um instrumento quase às vezes melódico, não é? E o rendimento que se tira do instrumento poderá ser muito diferente, tendo o mesmo instrumento. Pode ser a melhor marca e o melhor modelo, mas se o instrumento não é utilizado na sua plenitude de recursos, não é? Poderá soar um Vivaldi tocado só com 2 pessoas, ou poderá soar um Vivaldi tocado por uma orquestra de 40 ou 50 músicos, não é? Uhum. Nesse patamar, se calhar poderemos ver a massa sonora que se consegue tirar dessa obra que a Susana estava a dar exemplo, como se calhar uma mais-valia para como utilizar o instrumento. No fundo. É muito importante isso.
porque nas obras mais recentes o acordeão precisa de ser utilizado na sua plenitude, caso contrário vai soar muito, muito, muito infantil. Certíssimo, muito bem. E então, sobre as obras originais, quer-nos contar como é que surgiram e quando é que surgiram essas obras originais para acordeão solo? Isso é uma pergunta muito difícil, porque Pois é. há tantas obras, tantas tão importantes, de estar a nomear algumas, vamos esquecer-se certamente centenas de milhares. Claro. Mas pronto, não há assim uma tal coisa. Segundo o que eu já tenho às vezes lido e assim, portanto, existe em 1830 e qualquer coisa, é a data que se sabe do primeiro registro de um livro para acordeão. Portanto, 1830 é muito, muito, muito antigo mesmo. Depois disso, penso que a partir dos anos 30, portanto, 1930, é que começa a ser mais frequente a escrita com mais continuidade para acordeão. Por essa altura temos compositores, talvez os compositores alemães tenham tido um papel bastante importante nesses anos, como o Hugo Hermann, como o Hans Brehm, o Wolfgang Jacobi, foram compositores que escreveram imensas obras muito importantes, publicadas pela Hohner, pela editora Hohner, que na altura era uma das poucas editoras talvez que existiam. Depois, nos anos 40, talvez os compositores russos também tenham sido muito importantes, portanto, o Shenderev, o Chaikin, o Repnikov, o Sholminov, alguns, não é? Não me estou a lembrar certamente de todos, nem pouco mais ou menos, mas estes talvez tenham sido preponderantes no surgimento de novas obras originais para acordeão. Os italianos também, anos 50, Fugaza, Volpi, o Ferrari Trecate, compositores também que dinamizaram muito no seu país a escrita para acordeão. Na ex-Checoslováquia, também compositores de veras importantes, como o Feld, portanto, o Jindřich Feld, o Trojan, o Trular, o Peter Fiala, que escreveram diversas obras, tanto para acordeão solo como para música de câmara, inclusivamente concertos também. Portanto, há aqui um desabrochar do instrumento por esta altura. Depois, por volta de 1950, já não me lembro se talvez 1950 ou 51, é escrita segundo consta, a primeira obra para baixos cromáticos, portanto, com a utilização dos Bassetti na mão esquerda, do acordeão, as Paganinianas do Hans Brehm, terá sido a primeira obra ou das primeiras para escrita para baixos cromáticos, e que foi estreada pelo também alemão acordeonista Fritz Dobler. E depois, a partir da década de 60, no fundo é por toda a Europa, vamos ter uma continuidade de escrita mais, portanto, já não vai ser só os alemães, russos e italianos, que na altura talvez até aqui, e os checos também, que dominavam esta corrente de escrita para acordeão, mas depois vamos começar a ter por toda a Europa, os países nórdicos, o Bakonen, Espanha, o Gurbindo, o Fermin Gurbindo, Polónia, o
Andrei Krasnovsky. Em França, o Alain Nabot, por exemplo, que tem também muitas obras de caráter pedagógico também importantes. Portanto, no fundo, há aqui depois um desabrochar de todos os países da Europa começarem, pronto, uns com mais, outros com menos. Evidentemente que os russos continuam a ter aqui uma grande, nesta altura, anos 70, 80, talvez o aparecimento do Kujakov, pronto, que foi talvez um dos mais importantes compositores russos e, no fundo, para a escrita de acordeão, com imenso repertório, muitíssimo bom, na minha opinião, para o instrumento. Também estava-me a lembrar do alemão, do Jürgen Ganzer, que também escreveu obras muito, muito importantes para o instrumento. E depois, ligeiramente mais tarde, talvez em 1960, aparece ou dá-se a conhecer uma pessoa muito importante, que é o dinamarquês José Legar, que foi talvez a pessoa mais importante naquela altura na história, naquela altura e se calhar até hoje, na história do acordeão a nível mundial, porque introduziu o sistema convertor nos países escandinavos, o que fez com que um número muito considerável de compositores, portanto, da Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, escrevessem para o instrumento, e houve aqui um boom muito grande de obras entre 1960 e 1995, talvez, sendo ele o próprio, o principal causador deste grande avançar de repertório. E ele, inclusivamente, estreou um enormíssimo número de obras escritas nesta altura por estes compositores, obras do Schmidt, Benson, Lundquist, Per Norgard, variedíssimos compositores escandinavos, que deram realmente um grande avanço em termos de profissionalismo ao instrumento e de grandiosidade. Foi realmente aqui muito, 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 muito importante nessa altura. Pronto, e depois, ano após ano, posteriormente, tanto 1990, nos 2000 e até aos dias de hoje, é realmente assustador, no bom sentido, o repertório, o crescimento do repertório para o acordeão, tanto a nível de música de câmara, como a nível de ensemble, como a nível de acordeão e orquestra, como também concertos para acordeão, outro instrumento e orquestra, pronto, e todo o interesse que existe pelos jovens compositores em escrever para o instrumento é absolutamente assinalável. Eu acho que quando um compositor está na dúvida que se vai escrever uma obra para acordeão ou para o piano, de certeza absoluta que vai escrever para acordeão, porque pronto, o compositor quer sempre ser um inovador, não é? E no acordeão tem sempre mais especialidades, porque a escrita para piano já foi exploradíssima e o acordeão é muito mais atrativo, não é? E realmente hoje eu noto muito isso também em Portugal, tenho bastante contacto com compositores jovens, menos jovens, e o interesse é muito grande, e aqui temos nós todos um papel fundamental em dar a conhecer o instrumento e não complicar como é que se escreve para acordeão. É uma coisa muito fácil, porque é muito fácil escrever para acordeão. Não há registros, não há nada, é só escrever as notas. Muitas vezes as pessoas complicam um bocadinho e depois há determinados compositores, os mais jovens, ficam um bocadinho pé atrás, porque depois os registros, não devemos esquecer que há obras famosíssimas que não têm registros nenhuns. O Lindbergh escreveu obras que são marcantes pelo seu estatuto e não tem registros. Em conversa e em contacto com o compositor, escreveu
e ficou uma obra completamente importantíssima para o repertório, e não dificultámos essa tarefa dos compositores. Eu acho que os compositores ficam um pouco assoberbados com a quantidade de coisas que dá para fazer no acordeão, e até em simultâneo, eu acho. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu penso, bem, meu Deus, este compositor queria fazer tudo. Um acordeonista tem que ser um multivalente para tocar algumas peças que atualmente são escritas. O que, na verdade, provavelmente foi assim o que aconteceu, não é? Com outros instrumentos já há uns tempos atrás, em que se calhar também acharam, este aqui é completamente louco, mas foi assim que depois a técnica evoluiu e o próprio instrumento evoluiu. Sim, e isso é muito importante porque, a meu ver, é muito mais importante termos obras de compositores não acordeonistas do que acordeonistas, porque há sempre uma tendência, quando o compositor é acordeonista, de escrever de uma forma idiomática. E o que acontece? Escrever de uma forma idiomática é muito bom para quem toca, porque é muito fácil, ou é aparentemente fácil, mas não vamos evoluir, não vamos ter problemas para resolver. E é muito bom que tenhamos problemas para resolver, porque senão o instrumento não evolui, a nossa capacidade não evolui, e quando há um problema, por um lado é bom que não existam problemas, mas por outro lado é bom porque assim temos algo para tentar ver como é que vamos resolver, não é? Eu, por exemplo, só agora aqui uma à parte, que é, se calhar vocês não acreditam muito, mas as últimas obras que eu escrevi, talvez nos últimos 10 anos, eu não toquei nunca no acordeão. Nunca as toquei no acordeão. Pois. Quer dizer, não é nunca toquei. Quando a escrevi, não toquei. Escrevi, ok, cheguei ao fim da peça e agora então agarro no acordeão para ver se é fazível, não é? Mas não as toquei no acordeão no sentido de não construir algo que naturalmente sai nos dedos, não é? E então depois vou ver, isto aqui realmente é um bocado difícil, mas é possível. Quando não é possível, depois então... mas isto só para dizer que acho que é muito importante, por um lado, porque estranho que pareça, é muito importante o compositor não conhecer o instrumento, porque assim vai criar-nos possibilidades de nós termos que pensar um pouco como é que vamos resolver estas situações, e se calhar vamos descobrir muito mais coisas que não sabíamos sobre o instrumento deste modo, e não ficamos agarrados a uma forma muito tranquila de fazer as coisas. É verdade. Pois, lá está, é esse risco que é preciso correr, não é? De nos metermos em caminhos sinuosos da composição, mas sim, faz todo sentido, professor. E é curioso essa ideia de... Eu de facto já confesso que já tentei escrever para o acordeão. Mas irrita-me essa forma idiomática que eu quase que inconscientemente procuro. Eu acho que ninguém procura fazer a sua vida difícil de propósito, não é? Tipo, a tendência é tornar as coisas mais fáceis. Mas a ideia é tu criares independentemente das limitações, não é? Por isso é que, por exemplo, não tem muito a ver aqui nesta vertente mais erudita, mas às vezes para criar canções, simples canções, prefiro usar outros instrumentos com os quais não estou tão habituada, não estou tão confortável, porque realmente eu vou à procura do som que quero e não da forma como é mais fácil tocar ou mais difícil. Faz sentido isto? Claro. Faz. Claro que sim. É curioso. Muito interessante. Estou a aprender muito eu aqui entre dois compositores, aparentemente. Calma, moça, calma. Olha que eu saber fazer um bacalhau com natas não faz de mim uma cozinheira, calma, muita calma. E eu que não sei fazer bacalhau com natas. Dramático. Muito bem. Olha, então, seguimos para a próxima pergunta, que eu penso que poderá ser um pouco controversa.
o surgimento de peças para conjuntos instrumentais ou música de câmara com acordeão tiveram um papel muito importante na concepção do acordeão como instrumento erudito. Acho que aí a primeira pergunta que se põe desta nossa afirmação é: será que sim ou será que não? Não é? O que é que apareceu primeiro? Foi a ver-se o instrumento em grupo e isso ajudou a afirmar? Ou ao contrário, não é? Por se começar a ver mais, o acordeão começou-se a integrar mais em grupos. E depois gostaríamos de saber se o professor tem alguma peça, algum compositor que acho que é de especial destaque neste panorama. Eu acho que uma das coisas muito importantes e que eu tenho tentado contribuir para isso ao longo desta vida é realmente que o acordeão apareça de uma forma natural entre os outros instrumentos. Acho que isso é a coisa mais importante. É tu ires assistir a um concerto e vais assistir a um concerto, um quarteto, e de repente tens um acordeão ali, entre os 4 instrumentos. Ou vais assistir a uma obra com ensemble e está um acordeão presente. Ou vais assistir a uma obra que tem orquestra e o acordeão está presente, não como solista, mas estou a falar agora só na questão de estar na orquestra. Acho que isso é importantíssimo, porque as pessoas, ao verem o instrumento a complementar essas formações, se isso começar a ser uma normalidade, tendem a... O acordeão é mais um, e este mais um não é no sentido desfavorável, mas no sentido positivo. Está ali, faz parte da afirmação. Faz parte da cena musical. Acho que isso é muito importante. E acho que é uma mais-valia. A música de câmara, então, acho que tem sido um fator de grande desenvolvimento para o público e para os outros instrumentistas, porque os outros instrumentistas, quando nós tocamos e o acordeonista que se apresenta revela alguma qualidade, há uma interação muito grande dos outros instrumentistas. Eles têm muito interesse em tocar com o acordeão, porque para já é tal coisa, é um som novo, é um som... Nunca tocaram com o acordeão. E há uma empatia muito grande entre os músicos, não é? Eu devo dizer que tanto como intérprete como professor, talvez das amizades que eu mais bonitas que tenho feito tem sido exatamente com intérpretes de outros instrumentos, porque a ligação que se estabelece, pronto, é muito, muito boa. A partilha de ideias é sempre muito interessante, e o gosto que as pessoas têm por tocar com o acordeão é imensurável. Quer dizer, eu neste momento perco a conta pessoalmente, enquanto intérprete, perco a conta um bocadinho dos grupos e dos duos e não sei quantos que tenho com alguma regularidade. Mas se eu fosse aceitar os pedidos todos que tenho, tinha 30 grupos, não é? Porque as pessoas, pronto, e isto estou a falar também numa fase mais longínqua, não é? Porque quando eu comecei a me inteirar, a tocar com outros instrumentos, já foi há muitos anos, não é? Como vocês devem imaginar, e não havia praticamente ninguém a fazê-lo. Hoje, graças a Deus, e graças à evolução de tudo, já há variedíssimas pessoas a fazer, e cada vez mais. Mas pronto, isto só para dizer que realmente que a integração do acordeão no meio musical é muito importante. E a recepção, por exemplo, do público a instrumentos, a ensembles, a grupos com acordeão é magnífico. As pessoas, é sempre, ou seja, se é um duo com clarinete, as pessoas gostam muito. Se é um quarteto de cordas com acordeão, as pessoas gostam muito. Se é um trio, violino, violoncelo e acordeão, as pessoas gostam. Se é acordeão e percussão, as pessoas gostam. Portanto, desde que as coisas sejam feitas de uma forma interessante e bonita, há uma aderência muito grande. Os promotores de espetáculos também têm sempre muito interesse cada vez que ouvem qualquer formação com o acordeão. Portanto, acho que tem sido importantíssima esta ligação do acordeão ao longo dos anos,
em Portugal e em qualquer país, certamente. Vocês tinham perguntado em relação a peças, não é? Sim, compositores. se quiser realçar aí Sim, algumas. podemos falar eventualmente de compositores que de uma época até já muito longínqua da nossa, que foram importantes e sem dúvida que constituíram mais-valia para a visibilidade do instrumento. Estou-me a lembrar de Tchaikovsky, Alban Berg, Prokofiev, Paul Hindemith, Shostakovich, que introduziram o acordeão nas suas obras orquestrais, em algumas óperas também, e concertos. Agora, estava-me a lembrar também do Vitorino de Almeida, mas isso já é do nosso tempo, que também teve várias obras, nomeadamente uma sinfonia com um acordeão, em que o único que não era chinês era eu. Foi mesmo? Foi em Macau, já há muitos anos, estreia dessa sinfonia número 1 do Vitorino de Almeida, em Macau, e que é uma orquestra, uma obra muito grande, com uma dimensão orquestral muito grande, 80 músicos. Ele conta sempre essa história, que o Paulo era o único que não era chinês, o resto era como é que surgiu já agora? Aproveito para perguntar. Pronto, isto foi, sei lá, seguramente há 25 anos, 30 anos. Não foi a primeira vez que eu tirei Macau. Eu acho que foi por aí, sim, 30 anos, talvez, perto de 30 anos, se não foi por 30 anos, está muito perto. E na altura, pronto, ele já há muitos anos que esta parte que o Vitorino de Almeida introduzia o acordeão nas suas obras. Na altura, o primeiro acordeonista que tocou obras com acordeão é o Fernando Ribeiro, que faleceu há uns 7, 8 anos. E depois o Fernando Ribeiro deixou de pronto, já não estava naquela idade de tocar, e então sugeriu que eu fizesse um dos trabalhos que iam surgindo, e pronto, desde há 30 anos que tudo o que surge nas obras do Vitorino de Almeida ele convida-me sempre para tocar. E pronto, isto agora, a propósito das obras com alguma importância, lembrei-me desta sinfonia dele, que tinha acordeão, e na altura surgiu, pronto, convidaram-me para estrear a obra em Macau, e como tinha acordeão, ele lá não conhecia nenhum acordeonista em Macau, convidou-me para eu ir, e lá fui eu fazer esse concerto. Mas pronto, estava aqui a falar na questão das obras destes compositores, pronto, mais do período clássico, romântico, neoclássico, etc. E depois, a partir dos anos 80, talvez aí sim surge a música de câmara com mais incidência, com um emergir de grande quantidade de obras, e pronto, aqui depois temos pronto, a incontornável Gubaidulina, não é? Que escreveu algumas obras importantes para música de câmara também, mais o Berinsky, também russo, os japoneses, o Takahashi e o Hosokawa, também, e o Izan Kyun. A minha pronúncia não será muito boa em termos de japonês, mas estes compositores são importantíssimos. Também o alemão George Katzer também escreveu algumas obras primordiais na música de câmara para acordeão. Depois os finlandeses, talvez o Matti Murto, que também teve algumas obras muito interessantes. O próprio Magnus Lindberg, que tem algumas obras marcantes para acordeão. Há um francês que talvez não seja muito conhecido, mas que eu gosto bastante, que é o Patrick Bousseil, que tem imensas obras para acordeão e música de câmara. Inclusivamente
passe a publicidade. Eu gravei agora um CD com lá está, música de câmara com a solista Catherine Strings, que entretanto, daqui a 2-3 meses, em princípio, vai sair esse CD, no máximo 2-3 meses, e gravámos uma obra dele para acordeão e violoncelo, muito interessante, portanto é um compositor também destacado. Agora, obras, realmente é difícil estar a dizer, porque há tantas tão interessantes, mas... Deixamos alguns exemplos musicais, se calhar. Sim, estou-me a lembrar, por exemplo, do Silêncio, da Sofia Gubaidulina, para violino, violoncelo e acordeão, uma obra realmente muito, muito profunda, como são todas as obras dela, né? Uma obra também bastante, de alguma forma, uma forma que é importante do repertório acordeístico como em música de câmara, que é o Hinos do finlandês Kuusisto, o Ilkka Kuusisto. Por exemplo, uma obra do Lindberg, do finlandês Magnus Lindberg, para acordeão e percussão, que chama-se Metal Work, uma obra que tem 377 instrumentos de percussão. Eu estou a exagerar, mas eu tenho muitos mesmo, e é uma obra estonteante, super difícil, mas pronto, lá está, são obras muito marcantes e vindos de compositores que são muito, muito destacados na cena da música, constituem autênticos ícones para o acordeão, não é? Termos obras destes compositores tão destacados. Claro. Que bem, pronto. Deixa-me só dizer que há uma revista que é a Modern Accordion Perspective, que está até disponível na internet, que tem uma lista de composições entre 1990 e 2010, salvo erro. Aliás, o professor tem eu sou um artigo lá. Sou coautor desse livro. Pois, precisamente, eu estava aqui a falar e nem me estava a lembrar disso. Mas é muito interessante, porque tem realmente uma abordagem muito grande à música original para o instrumento, não só para acordeão solista, como para acordeão com música de câmara e com música eletrónica. É uma fonte muito importante para quem quiser pesquisar esses três, acho que são 3 livros. Portanto, há o volume 1, o volume 2, o volume 3, qualquer um deles é uma mais-valia para a informação sobre tudo. Sobre o acordeão em geral, sim, é verdade. Muito bem. Então, seguimos para a próxima questão, que tem já a ver com... também temos ainda a falar agora, mas tem mais a ver com os concertos para acordeão propriamente ditos, que vão começando a ganhar palco nos programas da música erudita. Quero destacar um ou outro concerto para acordeão, professor, assim, mais emblemáticos ou mais importantes também para o acordeão. Concertos. Sim, temos, por exemplo, se eu conseguia mais ou menos pôr aqui a coisa por ordem, digamos. Temos, segundo que eu sei, o primeiro concerto para acordeão e orquestra data de 1930 e não me lembro agora precisamente, mas 36, 37, pelo um compositor russo, Rubtsov, estreado também por um acordeonista russo em Leningrado, pela Filarmónica de Leningrado. Portanto, esse é o primeiro concerto que existe de 1937 para acordeão. Depois temos ainda escrito para acordeão em baixo standard, não é?
também, portanto, este primeiro para baixo standard, e agora o Serenade e Allegro do compositor alemão Wolfgang Jacobi, portanto, de 1958, creio eu, um concerto bastante importante na altura, portanto, ainda escrito, como dizia, para baixo standard, mas muito marcante, e que ainda hoje é tocado, e é muito bonito, de uma forma muito, uma escrita muito melódica, muito atrativa. Depois temos o concerto, um dos concertos mais importantes, quanto a mim, do Old Schmidt, do dinamarquês Old Schmidt, o Sinfónico Fantasia e Allegro, portanto, Fantasia Sinfónica e Allegro. Este concerto tem uma curiosidade muito engraçada, que é, portanto, este concerto, o responsável pela escrita deste concerto, mais uma vez, foi o Monge Zé Lagar, o acordeonista dinamarquês, que, pronto, deu a conhecer o instrumento ao Old Schmidt. E o que acontece? O Old Schmidt conta que detestava acordeão, pelos motivos que nós mais ou menos sabemos, e ao fim de meia hora ficou rendido completamente ao instrumento e decidiu escrever um concerto para acordeão. Portanto, isto é muito engraçado, porque como é que uma pessoa que aparentemente não tinha muita atração pelo instrumento, de repente fica tão entusiasmado e tão receptivo que decide escrever um acordeão, e este acordeão, este concerto foi marcante para a música escrita para o instrumento, porque é um concerto muito tocado ainda hoje, gravado por diversos acordeonistas, e muito marcante, é um marco, talvez um dos concertos mais importantes. Depois temos também o concerto, também já longínquo, de 1959, do Trojan, o compositor checo, o Václav Trojan, que é o Fairy Tales, concerto também muito clássico, num estilo escrito muito clássico, que é muito atraente para o público, também é muito tocado. Por exemplo, a acordeonista Sidorova costuma tocar este concerto e tenho gravado. Depois, um bocadinho mais à frente, nos anos 70, o compositor Arne Nordheim, o dinamarquês, escreve um concerto já numa estética completamente diferente, mas muito mais moderna, o Spur. A primeira vez, curiosamente, que eu ouvi esse concerto ao vivo foi na Gulbenkian, na primeira vez que o Gerd Drogsvold veio a Portugal. Isto já foi bons anos, não sei precisar, mas já foi uns bons anos, talvez 2000 e qualquer coisa, por aí. E é um concerto também muito marcante, porque é um dos concertos que marca daqui de alguma forma a introdução do acordeão de uma forma mais profissional no meio da música. Um concerto bastante importante, no fundo. Depois temos também o concerto do Jean Français, né? Francês, que fez um concerto também muito giro, muito difícil para os acordeonistas, mas que resulta bastante bem, e tem vindo de um compositor com tanta fama, teve um impacto bastante assinalável, e é um concerto de 1990, ali nos princípios dos anos 90, agora não me lembro exatamente, mas 92, 93, por aí, e que também tem sido tocado
e é tocado com alguma regularidade. Depois temos um concerto que eu gosto particularmente, que é do compositor finlandês, do Timo Juhani Kilonen, um concerto grande, com à volta de 30 minutos, e para a orquestra mais dilatada, portanto uma orquestra grandiosa com os instrumentos quase todos. Que este concerto, creio que é do ano 2000, 2001, e que também está gravado pelo Matti Rattanen, portanto um acordeonista muito importante, finlandês, e um dos grandes professores de acordeão dos nossos tempos. Temos um concerto mais um bocadinho mais não é muito mais recente, também é aí na zona de 2000, 2001, mas de um compositor muito mais jovem, do polaco Nikolai Maszkuziak, um concerto clássico. Pronto, como o nome indica, é um concerto, embora lá está a tal coisa, é um compositor contemporâneo, mas há compositores contemporâneos que escrevem de uma forma menos contemporânea, menos vanguardista. Já lá vamos. O concerto é um concerto muito, muito, muito bonito, que toda a gente gosta de tocar, de ouvir. É um concerto muito, muito, muito entusiasmante a todos os níveis. Mas temos, por exemplo, o concerto ele tem 2 concertos, o Efrem Podgates, o russo, compositor russo, que escreveu muitas obras também para música de câmara e acordeão. Ele tem 2 concertos, talvez o número 2 seja mais marcante, que é o Viva Voce, chama-se Viva Voce. Foi estreado pelo Frederick Lips e também é um concerto que é tocado nas salas de concerto com alguma regularidade. Este concerto é de 2006, 2005, 2006, por aí. E depois temos o Fastwork da Gubaidulina, pronto, que esse é um dos concertos, digamos, da moda, mais tocados atualmente, e é uma das últimas obras que creio eu que o Sofia Gubaidulina escreveu para acordeão. Não, quer dizer, posteriormente a isso escreveu um concerto ainda mais recente, que é um concerto para, mas isto não é acordeão solista, é concerto para acordeão, violino e violoncelo. Mas este, pronto, é uma das últimas obras que ela escreveu, embora seja já 2009, mas é um dos concertos mais marcantes e que tem sido bastante interpretado e tem dado realmente uma grande visibilidade ao instrumento. Pronto, evidentemente. Uma coisa muito interessante que eu queria dizer, e penso que poderá passar um bocadinho ao lado da maioria das pessoas, inclusivamente dos acordeonistas e dos professores de acordeão. Eu não sei eu acho que a maioria das pessoas não devem ter muita noção disto, que é, eu fiz aqui há uns tempos, não me lembro, 2 anos ou 3 anos, uma pesquisa de acordeões, de concertos para acordeão e orquestra. Pesquisa, quando eu digo pesquisa, são coisas que eu vou apontando e, olha, este concerto é giro, olha, este é giro, este porreiro, sabem o número de concertos que não são todos os que existem, porque eu não conheço todos os que existem, nem de perto nem de longe, mas o número que eu encontrei de concertos que aparentemente estão editados, portanto, se calhar mais do que este número a gente não conhece, porque não estão editados, 180 concertos. 180. E agora, mais recentemente, já não li alguns, já não me lembro,
que existem 200 concertos para acordeão. Existem editados 200 concertos para acordeão e orquestra. Eu não estou a falar de concertos para acordeão e eu tenho instrumento e só solista, como solista. Só solista. Portanto, eu acho que ninguém tem noção disto, ou muito pouca gente tem noção, de 200 concertos para acordeão editados. Agora, se calhar existem mais 200 que não estão editados, não é? Porque muitas vezes os compositores têm metade das coisas editadas e a outra metade ainda está por editar, não é? Ainda está por dar a conhecer. Mas pronto, mesmo que só existam 200, é um número muito grande. É imenso. Sim, surpreendente. E acho que é muito importante conhecermos isso e darmos a conhecer isto. E darmos a conhecer aos maestros, aos outros compositores e aos acordeonistas, porque, quer dizer, o acordeão é um instrumento recente, mas tem muita coisa, e é realmente abismal como é que existem tantos concertos para acordeão e orquestra de um instrumento tão recente. É realmente estonteante. Exato, não, é mesmo impressionante. E é preciso normalizar essa questão também, não é? O acordeão já está na sua... Aliás, eu acho que ainda não está no seu auge, mas já é, como o professor disse há pouco, o acordeão é só mais um instrumento, não é? Portanto, já não há que o destacar de uma forma pejorativa. Bem pelo contrário. Obviamente que não, claro que não. E, professor, o que é que acha que teria que ser feito para que o acordeão estivesse mais presente no contexto de orquestra atualmente? Eu acho que aqui o acordeão não é um problema do instrumento. Eu acho que é um problema mesmo de fundo, porque o que se passa com o acordeão passa-se com, se calhar, 80% dos instrumentos, que é, no contexto da orquestra, a linha de programação seguida pela direção de uma artística, de uma orquestra, é o fator determinante na escolha do repertório e na realização de uma temporada musical, não é? E aqui o que se passa é que grande parte das orquestras, não só em Portugal, mas como em toda a Europa e em todo o mundo, tem uma programação pré-estabelecida que assenta em programas muito conservadores. Depois com aquela justificação de que o público não adere muito à música atual. Pronto, quanto a mim isso é bullshit, como se costuma dizer, porque a questão é que não podíamos estar sempre a andar para trás, não é? Quer dizer, se a gente não... é como as más crianças, não é? Se elas não gostam de uma comida, e se a gente não é obrigar, mas de vez em quando não lhes pede, então mas experimenta lá. Se calhar depois, mais tarde vão gostar, não é? Eu, por exemplo, olha, eu sou um exemplo muito grande disso. Eu, quando era pequenino, não comia nada. Era só, segundo o que dizem lá em casa, era só sopa e bolachas. O resto não gostava de nada. Mas é que nada mesmo, não comia nada. Nem carne, nem peixe, aquilo era uma tarada. E depois, entretanto, aos 15 ou 16 anos, parecia um touro a comer, que comia tudo e mais alguma coisa. A única coisa que eu nunca consegui gostar foi de queijo. O resto, como tudo as coisas mais impensáveis quando eu era adolescente, gostava. E aqui na música é um bocadinho isso, né? Se não dermos a conhecer o repertório, os estilos, é muito difícil as pessoas terem opinião, não é? Portanto, eu aqui os instrumentos, por exemplo, os instrumentos mais recentes como o acordeão, e não só o acordeão, acabam por ter uma tarefa muito difícil de inclusão nas salas de orquestra, quer na integração como instrumentista na orquestra, até mais como solista, porque inevitavelmente nós temos uma programação de orquestra que quando falamos de concertos solistas, invariavelmente são sempre os mesmos. Piano, violino, violoncelo.
vez em quando, uma flauta, esporadicamente, pronto, e cantores também. Mas nunca é... Quer dizer, quando é que a gente assiste a um concerto para fagote e orquestra? É muito difícil, não é? É um concerto para guitarra e orquestra. Pronto, é difícil. E isso não é um problema. Eu acho que aqui não é, portanto, não é a questão do acordeão, é um problema de geral. Pronto, evidentemente que há algumas exceções, há algumas orquestras, por exemplo, estou-me a lembrar que a Orquestra do Porto é uma orquestra que faz repertório mais diversificado, é a orquestra, sem dúvida, que em Portugal mete sempre uma obra, não digo todas as semanas, mas com alguma regularidade do nosso tempo, e isto é fundamental. Acho que é este o caminho para... Já não estou a falar de acordeão, mas estou a falar do cenário geral, não é? Sim. E pronto, e há, obviamente, também em certos pontos da Europa, algumas orquestras que também têm esta visão, mas de uma forma geral é isto. Portanto, é realmente um problema estrutural que urge ser alterado, não é? Acima de tudo na forma de pensar dos programadores culturais, pronto, que a meu ver se deviam preocupar um pouco com a necessidade de sensibilizar o público para a música atual. Porque os compositores de hoje também merecem ser escutados, não é? Não são só os compositores que... esta situação sempre de valorizarmos as pessoas que, depois delas morrerem, depois que tornarmos célebres quando elas já têm muitos e muitos anos. Eu acho que é importante valorizarmos a música que se faz atualmente, não é? Portanto, eu sou, completamente defensor de uma programação de orquestra que contemple música diversificada. Música, obviamente, que temos de ter sempre Brahms, temos de ter sempre Mendelssohn, temos de ter sempre compositores, obviamente, marcantes na história da música, mas é importante termos uma obra semanalmente não digo de 2020, mas pronto, pelo menos nos anos 70, 80, 90 e por aí fora, não é? E só assim é que as pessoas poderão ter contacto com a música escrita mais recentemente e depois logo decidem se gostam ou se não gostam. Agora, sem ouvir, é difícil realmente formar alguma opinião. E aquilo que eu constato é que toda a música, quer dizer, quando as pessoas têm a possibilidade de ouvir um concerto em que ouvem vários géneros, o género que à partida é menos comum, tem sempre tendência em ser muito receptivas e muitas vezes até acham mais interessante do que a música mais normal, digamos. E isto então para os jovens acho que é fundamental. Os jovens estamos numa era em que, especialmente as crianças, eles gostam de maluqueira, não gostam de coisas comuns. Não gostam de coisas comuns. Portanto, eu quando faço qualquer brincadeira para as crianças, por exemplo, no conservatório, para demonstrar os instrumentos, o que eu faço é fazer maluqueiras no acordeão. E eu não posso fazer muitas maluqueiras, senão aquilo vem uma rebanhada de alunos para acordeão que eu não tenho depois de ter. Se eu ponho lá coisas clássicas muito bonitas, eles acham uma chatice, como acham uma chatice o violino e o piano, não é? E agora, a partir do momento em que faço maluqueiras, aquilo sou o melhor amigo deles e não querem saber de outra coisa, só querem saber do acordeão. Pois então, se calhar também aqui a questão nisto tudo era aumentar a oferta do produto musical, não é? Porque se tivéssemos, assim, nada contra mantermos a programação que já se tem, mas aumentar a oferta, não é? Para termos espaço para que todos os estilos, todas as épocas possam ser tocados, porque quem quiser ir ver um concerto clássico tem que ter essa oportunidade, mas quem quiser ver uma coisa mais contemporânea tem que ter essa oportunidade também. E parece que então é isso que está aqui a faltar, não é? Claro, é que estejas tudo representado, então passa por alargar as oportunidades de concerto.
Claro que sim. Faz muito sentido, faz muito sentido. Isto aqui era só assim na tentativa de resumir um bocadinho aquilo que o professor disse, não tendendo a ser demasiado pretenciosa com a minha intervenção. Sim. Podemos seguir então para a questão seguinte, que também poderá estar ou não relacionada, que é qual é que é o papel dos alunos de acordeão, portanto, ou dos acordeonistas no fundo. Qual é que é o papel dos alunos de acordeão do acordeão de hoje no acordeão da manhã? Portanto, o papel dos alunos e o papel dos acordeonistas, no fundo. Mais uma vez, uma pergunta difícil, não é? O papel é fundamental, obviamente, para o desenvolvimento e para a visibilidade do instrumento. É fundamental. Quanto maior for o número de alunos com qualidade hoje, mais provável será termos um acordeão reconhecido nos dias da manhã. Portanto, não temos que ser muito focados, não é? Porque não há muito tempo a perder. O nosso instrumento tem que, com celeridade, ir para um sítio bonito e estar integrado de uma forma natural. Ser mais um, no bom sentido, como eu já disse há pouco. E muitas vezes eu acho que às vezes há um pensar um bocadinho talvez ao contrário, quer dizer, daquilo que eu sinto. Não é? Eu sinto, por exemplo, que na maioria dos casos as crianças não querem aprender acordeão, ou os pais não se interessam muito, exatamente porque acham que o acordeão não é um instrumento, digamos, sério. Porque aquilo que ouvem de acordeão não é interessante. Quer dizer, eu costumo, às vezes, em conversa com alunos ou com colegas, dizer na brincadeira, e é verdade, quer dizer, eu nunca poria um filho meu a aprender acordeão. E isso não é, como é que eu vou dizer, não é preconceito. É porque não acho um instrumento interessante, eu não acho um instrumento interessante. Não, sério, acho que é uma coisa que não é uma coisa séria. Isto falando, não o conhecendo, não é? Daquilo que nós vimos na televisão, que aquilo que ouvimos, quer dizer, qualquer música menos interessante tem sempre um acordeão associado, não é? Pelos piores motivos, não é? E o que acontece? Principalmente as pessoas que vêm de um nível cultural acima da média, não veem como algo que tenha grande futuro o filho ir aprender acordeão, não é? Agora, pelo contrário, quando o acordeão é bem apresentado e é mostrado de uma forma minimamente interessante, há exatamente o reverso da medalha, que é principalmente as pessoas de um nível cultural grande ou maior tendem a que os seus filhos vão aprender acordeão porque acham extremamente interessante isto é muito inovador. Eu tenho, por acaso agora, 2 alunos pequeninos que entraram no passado no Conservatório Nacional, que é uma coisa completamente incrível, que é os concertos que eu lhes digo para eles irem ver. Portanto, não são os meus concertos, é os concertos que aparecem que eu acho que são interessantes. Eu tenho a impressão que eles foram ver 80% dos concertos. Mas em qualquer sítio. Qualquer sítio. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que estes 2 alunos, que têm 6 anos, acho que tem 6 ou tem 7, ou uma coisa por ali, já viram mais concertos de acordeão do que 95% dos alunos do curso superior de acordeão. Ou 95% dos professores de acordeão. Eu tenho a certeza absoluta disto. Num ano. Eles já viram uma coisa impressionante. Pronto, pronto, isto agora já estou aqui um bocadinho a fugir, mas isto dizendo que é muito importante a maneira que realmente como abordamos o acordeão, não é? Porque se o mostrarmos de uma forma interessante, agora isto, o que é uma forma de mostrar o acordeão? Poderá ser muito dúbio esta. Sim. Mas realmente poderá ter toda a diferença.
faz toda a diferença a forma como as pessoas conhecem os instrumentos, e se conhecerem de uma forma normal, digamos, de uma forma... As pessoas tendem sempre para estar muito receptivos, ficam muito interessados, verdadeiramente interessados, conhecem o instrumento, valorizam-no e, pronto, e é por aí que os alunos de hoje serão os potenciais acordeonistas da amanhã. Portanto, é importante que a sua formação seja o mais adequado possível, o mais abrangente possível, para que no futuro possam estar preparados para colmatar todas as exigências dos profissionais que depois são necessárias. Não? Sim. Professor, aqui a sublinhar uma vez mais a questão do reconhecimento do acordeão como um instrumento normal e como sendo um instrumento, mais um instrumento, no fundo. E, portanto, todos nós temos esse papel de o fazer emergir por essas vias, portanto, pela normalização, pela integração do acordeão, no fundo, de uma forma normalizada. Então, e afinal de contas, o acordeão não é só música contemporânea, professor? Não, o acordeão, como todos os instrumentos, é tudo. Toca aquilo que é necessário tocar, não é? Portanto, como dizia Bach, não é? Só tem que se tocar a nota certa no momento certo. E o instrumento faz o resto. Muito Portanto, bem. É basicamente isso. Não é? Eu acho que ficou aqui bastante claro que hoje, não é, que acordeão realmente não é de todo só música contemporânea. Não, é? Não, e aqui a questão também... falar disso. Aqui a questão também é um bocadinho o que é que nós designamos por música contemporânea. Pronto, às vezes o termo poderá suscitar aqui muita controvérsia. O acordeão é um instrumento que tem um repertório, como já falámos, de música original, escrita desde 1930, mais ou menos, até aos dias de hoje. Isto significa que existe, naturalmente, uma grande diversidade de estilos, de estética musical dentro deste repertório, não é? Portanto, não estamos a falar de 1700 até hoje, estamos a falar de 1930 e pronto, se calhar até ali aos anos 50, 60 escreveu-se relativamente pouco, mas até agora, pronto, existe muita escrita. E esta designação da música contemporânea, pronto, como eu estava a dizer há pouco, poderá dar aqui origem a ideias muito distintas, não é? Os próprios compositores desta época, do século XX, século XXI, em muitos casos têm formas completamente diferentes de escrever a música. Não é? Nós temos obras do nosso tempo que não são de todo vanguardistas, não? São praticamente quase parece música romântica. Portanto, tem muito a ver com a forma de escrever do compositor. Pronto, por norma, tende sempre a escrever os compositores desta época, obviamente, tendem sempre a escrever um bocadinho mais solidários com os tempos de hoje do que se fossem propriamente compositores. Mas há esta diversidade. Pronto, e depois, evidentemente, depois há obras e compositores que realmente assentam numa escrita bastante moderna. Mas há que fazer esta distinção. Não é tudo igual, não é? Não. Muitas vezes, e eu às vezes constato isso porque eu não sinto nada disso, não é? Eu não sinto. Muitas vezes as pessoas associam uma música contemporânea. Eu não toco só música contemporânea, eu toco aquilo para o qual sou contratado. Não é? Portanto, eu toco o que é necessário fazer. Os meus alunos tocam todos os estilos. Portanto, quem estuda comigo sabe isso, tocam todos os estilos, porque é importante na formação tocarem todos os estilos. O que eu sou apologista realmente é de tocar-se
tudo, todas as épocas, todos os estilos, abordar-se, para que no futuro não haja aquela dúvida, mas eu nunca fiz isto, eu não conheço isto. Conhecer-se um bocadinho de tudo, não é? E depois, então as pessoas quando seguem o seu caminho, depois então farão ou aceitarão os trabalhos dentro daquilo que gostam mais de fazer. Mas pronto, eu isso acredito, e isso é uma opinião muito minha, que é, a meu ver, o acordeão será sempre terá sempre uma maior visibilidade e será mais prestigiado se a música que interpretar na sua maioria for original. Isto porquê? Porque vai acreditar muito o instrumento pelo facto de existirem obras originais, não é? Portanto, eu estou em crer, e tenho toda a certeza disso, que as coisas que hoje, e desde 1930, por exemplo, que se fizeram no acordeão, não foi porque os compositores ouviram o acordeonista tocar Bach, ou Scarlatti ou Mozart. Não. Foi porque viram e constataram as potencialidades do instrumento. E isto é que fez crescer o instrumento e que faz ter interesse pelos compositores estarem muito, muito entusiasmados em escrever. Portanto, não é, obviamente, que se ouvirem tocar obras tocadas com muita qualidade, de outras épocas, as pessoas vão gostar. Mas não é isso que certamente vai fazer com que o instrumento cresça, não é? Isso também faz crescer, mas muito menos, a meu ver. Portanto, claro. A credibilidade do instrumento é completamente diferente. Se nós sentirmos se as pessoas sentirem, se os outros músicos, os compositores, os maestros, os diretores de festivais, os programas culturais solverem que existe um mundo muito grande de obras para acordeão. Portanto, acho que não é bom que se realize concertos de acordeão onde o programa é quase por vezes exclusivamente constituído por transcrições ou obras originais para outros instrumentos. Eu acho que assim não estaremos a contribuir para a avaliação do instrumento e para o seu reconhecimento. E enquadrar uma peça ou duas dentro de um concerto desse estilo, tudo bem, concordo plenamente. Eu faço isso e fiz durante muitos anos, mas sempre procurar mostrar o instrumento. Portanto, no fundo, estarmos a mostrar o acordeão, não estarmos a mostrar o piano, o clarinete ou o violoncelo, é o acordeão. Exato. Claro. Tentar não mostrar ou melhor, tentar não valorizar o acordeão por aquilo que ele consegue imitar de outros instrumentos, mas valorizar o acordeão pelo aquilo que é, porque ele é naturalmente. Né? A sua identidade é muito importante, não é? Portanto, por exemplo, o que eu posso afirmar da minha experiência profissional enquanto intérprete é que, e o que eu posso dizer-vos e dizer a toda a gente é: eu sou contratado para tocar música atual, não sou contratado para tocar Bach. Ou, quer dizer, poderá haver um evento específico onde, por exemplo, às vezes gostávamos de fazer um concerto com uma efeméride que vai haver de um compositor, por exemplo, Piazzolla, como foi o ano passado. Sim. O ano passado toquei imenso Piazzolla, porque era o ano de comemoração de Piazzolla, toquei imenso Piazzolla, como devem ter feito muitos acordeonistas em todo o mundo, mas porque era uma coisa específica. Agora, a minha atividade, quer dizer, o trabalho que existe é no campo da música de hoje, ou seja, é a música escrita para acordeão de hoje, não é? Portanto, os acordeonistas que tocam de uma forma regular tocam a música que se escreve hoje, não é? O mercado de trabalho que existe no nosso instrumento nomeadamente na interpretação de música de câmara, de obras com ensemble, ou seja, como solista, ou seja, como integrante do grupo, de obras que se escreveram há 30 anos, 20 anos, 10 anos, estreias, não é?
neste campo há uma coisa muito interessante que se passa e que acho que é uma mais-valia, lá está, para a valorização do instrumento, para o desenvolvimento nosso enquanto intérpretes e da escrita, é podermos termos a oportunidade de estrear obras novas, trabalhando com compositores, que constitui sempre um enorme desafio. Portanto, acho que isso é fundamental. E depois há outra coisa que pronto, que eu gostava de deixar também aqui a minha nota em relação a isto, que é, eu faço assim, e acho que toda a gente devia fazê-lo assim. Portanto, a música, quanto a mim, a música contemporânea deve ser abordada com tanta ou mais seriedade do que a música barroca ou clássica ou de outra época. Portanto, não deve ser uma música, digamos, para tocar mais ou menos e para enganar as pessoas de todo, não é? Portanto, eu se calhar tenha, não diga tenha mais atenção, mas pelo menos tenha a mesma atenção a abordar Bach ou Stockhausen, pronto, tenha a mesma atenção, porque a música clássica está lá tudo. A gente toca pior, toca melhor, mas está lá tudo. E as pessoas gostam mais, gostam menos. A música escrita atualmente, nós temos que ser muito exaustivos, muito minuciosos na abordagem, muito inteligentes para conseguir chegar a algum lado, senão aquilo não soa nada, não é? Não soa nada. E por vezes eu creio que maioritariamente as pessoas não gostam. Quando não gostam, a culpa não é se calhar do compositor. Exatamente, não é do compositor, é do intérprete. O intérprete que maioritariamente porque se calhar abordou de uma forma muito superficial e não tentou chegar ao ambiente sonoro, ou à possível ideia que o compositor terá tido para a sua concepção. Portanto, aqui é muito importante realmente termos essa ligação com o compositor para chegarmos a essa ideia. Portanto, e isto sim, se abordarmos a música contemporânea de uma forma superficial, isto sim pode afastar as pessoas de não gostar, mas esse não é o meu objetivo e creio que não é dos acordes que eu conheço que tratam, que fazem música contemporânea de uma forma séria. Todos têm esta ideia de abordá-la de uma forma realmente profunda para que tenha significado, senão não tem significado e acaba por ser algo enganoso e não é de todo isto. Portanto, claro, ficasse esta ideia bem presente que a música é para abordar, seja ela qual for, de uma forma muito séria. E pronto, no acordeão não há volta a dar, quer dizer, este é o caminho de mostrarmos a música dos nossos dias, é o caminho a seguir, porque cada vez mais vamos ter obras atuais e temos que as tocar, temos que as estrear e temos que mostrar a todos, não é? Acho uma excelente nota para terminarmos, assim, com muita esperança para o futuro, não é? Com muita, num bom sentido, ansiedade, não é ansiedade, é ânsia, com ânsia pelo futuro, não é? Por aquilo que se pode vir a fazer, aquilo que se pode vir a mostrar. E achei mesmo muito interessante isso que o professor disse agora no final, de talvez a culpa seja do intérprete, não andando aí a espalhar culpas por intérpretes, como é evidente, mas acho que é uma noção realmente muito importante de nós levarmos connosco e assim, como uma última nota, fica muito presente na cabeça dos ouvintes. E, portanto, é muito, muito bom e muito interessante. E acho que toda a conversa foi fantástica. Muito obrigada. Eu se calhar realçava aqui a questão do problema dos rótulos, não é? Da questão de rotularmos a música contemporânea e de colocarmos tudo no mesmo saco. O acordeão, não é? Rotularmos o acordeão e... Sim, exatamente. E no fundo percebermos que estamos aqui a falar de arte, de partilha, de música, e o acordeão, como todos os instrumentos, ou a voz, ou que também é um instrumento, é apenas o veículo dessa partilha. Portanto,
retiremos o nome das coisas e sintamos as coisas como elas são, não é? É mais por aí. Claro que sim. Claro que sim. É muito isso, Ana. Professor, muito obrigada. Foi um gosto Obrigado. E uma honra tê-lo connosco mais uma vez, a alinhar sempre nestas maluqueiras. Nós encontramos-nos, entretanto, por aí, em workshops, ou masterclasses, ou fall fests, ou concertos. Muito obrigada, professor. Agradecidas. Muito agradecidas mesmo. Muito obrigada por ter essas duas meninas que estão a fazer aí um trabalho excelente na divulgação e na propagação do instrumento. Queria-vos dar essa nota tão interessante de todo o trabalho que estão a fazer. Pois. Obrigada, professor. Obrigada.